Boa tarde! Hoje iremos falar sobre o povo eslavo, um povo um pouco conhecido e falado que possui uma cultura riquíssima. Estaremos citando aspectos como a origem, países eslavos, cultura e curiosidade. E ao decorrer do trabalho estaremos dando ênfase à cultura de movimento que escolhemos, que é a dança. O grupo é composto por Pamela Magnoni e Larissa Tanuri. Quando tratamos de origem, existem duas grandes vertentes teóricas, a vertente autoctônica e a vertente aloctônica. A vertente autoctônica defende que os eslavos eles habitavam ao norte dos Cárpatos, já na época da cultura lusaciana, isso 1000 anos antes de Cristo. Para quem não sabe, a cultura lusaciana ela ocorreu na República Tcheca, na Eslováquia e em parte do leste da Alemanha e da Ucrânia. E se deu ali mais ou menos no final da Idade de Bronze e no começo da Idade de Ferro, de acordo com o sistema cronológico norte-europeu. Já a vertente aloctônica, ela acredita que os eslavos originaram-se aproximadamente entre os séculos 5 e 6 depois de Cristo. E os eslavos, eles surgem nesse cenário histórico, incluso através das grandes migrações de povos, principalmente os eslavos que estavam localizados em extensas porções de terras e florestas próximo ao Mar Negro. Eles eram descritos como bárbaros e guerreiros ferozes que pareciam com lobos. Isso porque os eslavos usavam cabelos e barbas compridas, enquanto os romanos eles mantinham o cabelo cortado e o rosto quase sempre sem pelos. Assim, os romanos os chamavam de eslavos para diferenciarem dos povos que vinham do norte. Após esse período inicial, eles começaram cursos migratórios que conduziam os eslavos para o litoral dos mares Adriático, Egeu e Báltico, e em direção aos Alpes. No período ali entre o século 4 e 6, os eslavos iniciaram a constituição dos pequenos estados nos territórios que hoje abrangem a Rússia, Polônia, Croácia, Sérvia, Ucrânia, Eslováquia, Macedônia, Eslovênia e parte da Alemanha, Áustria, Albânia e da Hungria. Então, nós podemos ver que os eslavos eles estão espalhados, eles não têm um território próprio para serem chamados de nação. Falando agora da religião dos eslavos, eles eram politeístas e os seus deuses eram usados para explicar os fenômenos naturais e dar coesão e hierarquia à sociedade. Nós podemos destacar 3 deuses principais. O primeiro é o Svarog, que é o deus criador, que simboliza a justiça e a vida em si mesma. É o deus do fogo, da ferraria. Temos os Veles, que por vezes ele representa ora como homem, ora como mulher, e é uma divindade da natureza, das águas, da agricultura e do nascimento. Temos também o Stiborg, que tem como seu principal elemento o vento. Ele é o deus da morte, que carrega as almas para o Trivlag. E ele não era considerado um deus do mal, mesmo sendo o da morte, porque o Trivlag é uma montanha de 3 picos que são identificados como as 3 cabeças de deuses. E é localizado na Eslovênia e tem mais de 2.800 metros de altitude. Então, isso não significava que a pessoa ia para um lugar ruim. Ela ia simplesmente para essa montanha. Porém, à medida que os eslavos foram se incorporando ao Império Romano, eles adotaram ou foram convertidos ao cristianismo. Mais tarde, os eslavos que pertenciam ao Império Romano Ocidental, eles tornaram cristãos ortodoxos, que é a região que predomina no leste europeu até os dias de hoje. Entre a cultura eslava, podemos destacar as danças tradicionais folclóricas executadas em pares igualmente. Temos coreografias destinadas aos homens, que incluem saltos, onde os passos são executados com o dançarino agachado. Dentro da cultura eslava, a gente pode ver que é muito recorrente coreografias de dança serem em pares e também terem características como salto e rotações ou agachamentos. Isso é bem frequente, como a gente vai ver, porque isso dentro da cultura eslava representa força e coragem. A gente também destaca os trajes, que são ricamente costurados e enfeitados, que homens e mulheres usavam nas festas, e quanto maior a posição social, mais enfeitada essa roupa durante os bailes seria. Línguas eslavas. Os eslavos eles foram incorporando seu Império Romano pela força militar ou através da federalização, que garantiu os eslavos a cidadania em troca de serviço militar no Império.
No entanto, após terem sido absorvidos por Roma em sua fase de decadência, eles não sofreram grandes alterações na língua falada e escrita. Dessa maneira, não adotaram o alfabeto latino e sim cirílico, como forma de escrita. Composto por 44 letras, o alfabeto antigo cirílico ele tinha sido inventado por São Cirilo e São Metódio no século IX. Quando estavam catequizando os búlgaros, eles inventaram esse alfabeto. Com a expansão do primeiro Império Búlgaro, o alfabeto cirílico foi adotado por outros povos eslavos, como os eslovênios, os sérvios e os macedônios. Os russos e ucranianos adotaram o alfabeto cirílico para o seu idioma, e no século XIX, durante as reformas introduzidas na Rússia por Pedro o Grande, o alfabeto cirílico foi simplificado. Esse alfabeto cirílico que a gente vê no slide, ele é o alfabeto cirílico natural, onde foi retirada uma letra por Pedro o Grande, porque a língua russa em si ela já é um pouco complicada, ela tem uma gramática bem difícil, desde sempre. E quando a gente sai de falar russo e vai para escrever russo, vai para a alfabetização, isso se tornava muito complicado, tanto para crianças quanto para adultos antigamente. Então Pedro, visando uma melhor educação do seu povo, uma melhor alfabetização e para tornar mais fácil a língua russa, ele retirou uma letra, uma ou duas, se eu não me engano, e fazendo assim o russo ser mais simplificado, dando acessibilidade a todo mundo. O povo eslavo de maior presença são os poloneses, e acredita que cerca de 60 mil imigrantes poloneses vieram para o país fugindo das intermináveis guerras. E a gente também pode citar a Segunda Guerra Mundial, que trouxe muitos poloneses para cá, fugindo do Holocausto. A maioria se instalou no campo, onde se dedicou à agricultura. E na foto a gente vê um grupo de poloneses que vieram durante a Segunda Guerra Mundial e ficaram em Santa Catarina. Alguns países eslavos, alguns não, todos são a Rússia, a Bielorrússia, a Ucrânia, a Polônia, a República Tcheca, a Eslováquia, Lusácia, Bulgária, Croácia, Macedônia, Sérvia, Bósnia, Herzegovina, Kosovo e Eslovênia. As danças russas, agora falando um pouco sobre a cultura corporal de movimento. As danças russas, elas têm um padrão que a gente pode ver se repetir, que são os passos de agachamento, de danças impares, danças sem uma coreografia fixa, geralmente são danças improvisadas na hora, e isso é muito frequente em todas as danças. A única diferença vai ser como ela vai ser aplicada, como essas características vão ser aplicadas em cada dança, o que vai diferir muito uma para outra. A Barínia, a gente pode avisar que há um grande número de danças folclóricas russas que diferem de uma região para outra, e uma das danças russas mais populares é a Barínia. E a palavra Barínia foi usada nas terras russas antigas como uma forma de se dirigir a uma mulher de classe superior. Ela é o contrário de Barim, que significa proprietário, e quando ela é traduzida, ela significa senhoria. A dança russa Barínia, ela se desenvolve na região da Euroásia, no alto da Rússia Central, e essa dança folclórica é realizada interpretando um poema chamado Shastiska, que expressa sátiras. Os bailarinos executam passos com humor e utilizam a imaginação para improvisar. E isso que a gente pode ver no slide é um lubok. Um lubok é uma impressão popular russa que é caracterizada por gráficos simples e narrativas derivadas da literatura, histórias religiosas ou cantos populares. E esse lubok é da era vitoriana, e como a gente pode ver, ele representa a Barínia. Um tradicional de curta canção folclórica russa ou ucraniana com alta frequência de batida é a Shastiska. Ela vai consistir em um poema de 4 linhas, cheio de humor, sátira e ironia, que vai ser cantada em uma canção curta. O termo Chastuski, que significa Chastuska, foi usado pela primeira vez por Gleb Uspensky em seu livro sobre rimas folclóricas russas, publicado em 1889. E normalmente muitas chastuskas são cantadas uma após a outra. E a chastuska faz uso de um simples esquema de rimas para transmitir conteúdo humorístico ou irônico. O canto e a recitação de tais rimas eles foram parte importante da cultura popular camponesa antes e depois da Revolução Bolchevique de 1917. A Chastuski abrange um espectro muito grande de temas, desde piadas até propaganda política. Esse é um exemplo de um Chastuski de propaganda política bolchevique.
E não se sabe o ano que foi criado, mas obviamente ele foi criado após 1917. Eu vou estar lendo esse Chanstuski em russo e explicando ele em português. Em russo, ele ficaria Zenayan Levina Zavioti, Kolak Pop Nash Vrag, Privzat e Vision Ko Otivetu, Bolsheviks Krania e Flag. Significa sabemos que Lenin é o testemunho de Lenin, os Kulaks, sacerdotes, nosso inimigo. Chamar todos para responder a bandeira vermelha bolchevique. Ela é uma alternância, né, de chastuscas e dança frenética. Originalmente, essa dança era sem coreografia especial. E as principais características da barinha são elementos tradicionais de dança folclórica russa, como agachamento, rotações, saltos e pisoteamentos. Os principais instrumentos que a gente usa na barinha são o balalaika e o garmon. E o balalaika é esse instrumento que parece um acordeão. Os barinhas chanstutskis, eles costumam ter um refrão tipo barinha, barina, surinai, barinia, que significa senhoria, senhoria, senhora proprietária. E o conteúdo era muitas vezes humorístico, até mesmo lascivo, né, dentro desses chanstutskis. Há uma série de versões cênicas mais refinadas da dança, que é, por exemplo, como a gente acabou de ver, aquela versão, uma versão bem refinada, não é uma versão feita nos campos por camponeses, é uma versão feita em um teatro por dançarinos. Então é uma versão bem mais refinada do que era a dança original. Trajes da dança vão ser um head hair decorado com chink para as mulheres e com isso uma blusa bordada com vestido de sarafão. E os homens vão usar uma camisa de kuzovorokta com cinto e calças estreitas com botas altas. A Tchotchka é uma dança folclórica de sapateado, como a maioria das danças eslavas, e ela é performada com um tipo de sapato especial, e consiste em dançar enquanto se toca um instrumento chamado baia, que é o nosso acordeão. Aqui nós temos a foto do acordeão. E bem, a Tchotchka, ela também consiste em dançar e levantar as pernas o mais alto possível, seguindo o ritmo agradável do instrumento. Temos aqui um trechinho da Tchotchka. É uma mistura de sapateado russo com muitos giros e movimentos rápidos, combinados de passos de diferentes danças, como sapateado, agachamentos e saltos acrobáticos. Ela tem esse nome originado de uma dança interpretada. E a dança, ela possui um tributo especial, que é o amor, a vida e a natureza, sendo que ela geralmente é feita em casais, onde cada um cria sua própria coreografia. Nós podemos ver um trechinho da Kalinka. Perileplias é uma dança que a gente não tem muitas informações sobre ele. É uma das danças tradicionais da Rússia que não tem coreografia específica e cada bailarina deve improvisar, né? E o seu oponente deve repetir de maneira mais perfeita e difícil os passos anteriores, além de superá-lo inventando novos passos. Anos atrás, ela era praticamente dominada por homens, mas hoje em dia as mulheres também dançam. Aqui a gente vai ver um trechinho dessa dança e ela é uma versão cênica e mais profissional. Khorovod é uma forma de arte eslava oriental e pagã e uma das danças mais antigas da Rússia, com seus mais de 1000 anos de história. E é uma combinação de uma dança em círculo com canto de coro, que é semelhante a coreografias da Grécia Antiga. A dança também era conhecida na Rússia como Karagot, Tanok ou Krieg. Inicialmente, ela era um ritual pagão, e Khorovod significa, literalmente traduzido, caminhar seguindo o sol. Inicialmente, essa antiga dança ela fazia parte de um ritual pagão que era a adoração ao Larilo e o poderoso deus do sol para os russos. Por isso, as canções e os movimentos eles eram lentos e expressavam veneração e submissão. Eram ao mesmo tempo solene e mostrando a grandeza do objeto adorado.
trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco longo, mas a gente queria passar uma cultura e que vocês pudessem conhecer um pouco desse povo diferente que a gente não ouve tanto falar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.